O que é sincronicidade e para que ela serve? Sincronicidade é uma coincidência temporal de um evento que acontece tanto na nossa mente, como pensamentos, intuições, sonhos, com algo que acontece no mundo físico, como você se encontrar com alguém ou alguma coisa aparecer e assim por diante. Então, é certo afirmar que aconteceu uma sincronicidade quando você pensa numa pessoa e algumas horas ou até 2 dias depois essa pessoa te liga, te manda uma mensagem. Claro que se for uma pessoa que você troca mensagem o tempo todo, talvez não seja exatamente uma sincronicidade. Mas sincronicidade então é um evento que acontece psiquicamente e se manifesta também na realidade objetiva. O termo psíquico aqui, quando eu falo psiquicamente, eu quero dizer tudo o que acontece no que a gente chama de mente, ou emocionalmente, ou psicologicamente. Então tudo isso eu vou chamar de psiquismo, psíquico, psique. É o nosso inconsciente, é a nossa consciência, tudo que tem neles e tudo mais. Então, para entender para que ele serve, a gente precisa falar um pouco de psicologia, principalmente a psicologia de Jung, que foi quem estudou a sincronicidade, quem falou sobre sincronicidade. Então, na psicologia de Jung, o nosso psiquismo ele não se limita ao indivíduo, não é o nosso cérebro. O nosso psiquismo, pensamentos, sonhos, intuições e um monte de outras coisas não estão restritos na nossa caixa craniana. Vai muito além. Inclusive, tem uma interação direta com o mundo lá fora. O mundo aqui dentro, se a gente pode chamar de aqui dentro, tem uma interação com o mundo lá fora. E existe uma coisa, existe um impulso que faz com que a gente, de alguma maneira, no decorrer da nossa vida, e quanto mais caminhamos na jornada da vida, mais isso acaba sendo natural, que é querer nos conhecer por completo. Porque o que a gente conhece da gente mesmo é muito pequeno perto do que a gente de fato é. Por isso que a gente se irrita com um monte de coisa sem importância, toma decisões e se arrepende depois, e por aí vai. Mete o pé na jaca direto, porque a gente acaba tomando decisões com base naquilo que a gente conhece sobre a gente, que é muito pequeno. Então, conforme a gente vai se autoconhecendo, se descobrindo, entendendo coisas novas, padrões, coisas que a gente faz e continua fazendo desde a infância e assim por diante, a gente começa a ponderar e entender que tem muito mais coisa aqui dentro ou no nosso psiquismo do que a gente imagina. Então existe um organizador disso tudo, que vive dentro da gente, de certa maneira, e dentro de cada um de nós, como se fosse um grande Deus ou deusa dentro da gente que conhece tudo e vai tentando fazer com que a gente se equilibre. Então, conhecendo só um pedaço de nós mesmos, a gente acaba sendo desequilibrado ou tomando caminhos e decisões mais ou menos desequilibradas. Unilaterais é o nome bonito. E então, os sonhos, intuições e outros mecanismos fazem com que a gente tente se equilibrar. É um movimento que a gente chama de compensatório. A gente compensa o nosso desequilíbrio. Sabe a balança? Quando ela está desequilibrada, a gente tenta compensar a balança com alguma coisa. Então, os sonhos trazem essa mensagem, entre outras coisas. Então, essas coincidências significativas que têm bastante afeto, que têm bastante emoção, que estão sincrônicas com alguma coisa que acontece fora, como esse exemplo, pensei numa pessoa e ela me mandou uma mensagem, ela me ligou e assim por diante. É uma sincronicidade e tem como objetivo, de alguma maneira, compensar os nossos desequilíbrios, ou pelo menos fazer com que a gente se conheça mais. Então, a sincronicidade é útil ou serve para nos equilibrar. Você pode ativamente tentar entender o que aconteceu ali. Por que eu pensei nessa pessoa? Tanto que ela apareceu? Nem tanto pode ser o que vocês conversaram, ou se só foi um cumprimento, mas muito mais, o que será que essa pessoa representa para mim? Pô, toda vez que eu penso nessa pessoa, me vem um sentimento disso e daquilo. Essa pessoa eu conheci nesse momento, nesse contexto, então representa algumas coisas. O que são essas coisas? Então, sempre que acontecer uma sincronicidade, ou seja, algo psíquico, que tem uma coincidência temporal com alguma coisa que acontece fora, pense nisso. Lembrando que essa coincidência temporal não necessariamente é ao mesmo tempo. Eu pensei e imediatamente a pessoa me ligou. Isso pode acontecer dentro de um
período, sabe? Estou no mesmo pensamento ainda, isso ainda está forte, e assim por diante. Não dá pra gente falar quanto tempo é esse tempo. Talvez uma semana, talvez alguns dias, talvez algumas horas. Então, repetindo, toda vez que houver uma sincronicidade, observe que isso pode ser muito útil para o seu autoconhecimento e principalmente para você se harmonizar com o todo e principalmente com quem você é de verdade. Beijo no seu coração e até a próxima.